Olá, a graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios. Capítulo 2, Aviso contra o relaxamento moral. Na aula passada, no tópico 1, a disciplina na igreja, recomendamos ali a leitura de 1 Coríntios, capítulo 5, e tratamos os seguintes assuntos. Qual a necessidade da disciplina eclesiástica para o bem do próprio transgressor? Quais os perigos de uma igreja que tolera o pecado entre seus membros? E hoje, no tópico 2, cristãos ante os tribunais pagãos. Recomendamos ali a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Amados, observe. Terminado ali o tratamento do caso do incesto na igreja de Corinto, no capítulo 5, Paulo agora continua tratando questões de litígio entre irmãos, entre tribunais pagãos. A notícia de que alguns membros da igreja ali de Corinto estavam processando outros, movendo a ação nos tribunais pagãos, era algo profundamente chocante. Paulo os repreende dizendo: como ousam ir à justiça diante dos injustos? E os admoesta a solucionar suas questões dentro da igreja. Então, 4 razões para os santos julgarem as disputas entre si. Ele vai do versículo 2 ao versículo 8. Primeiro, por causa da igreja e do futuro julgamento. Então, Paulo diz que os santos julgarão o mundo, no versículo 2, e julgarão os anjos, no versículo 3. Este conceito ratifica o ensino do nosso Senhor, que associou os 12 a si no futuro julgamento, lá em Mateus 19, versículo 28. Liga-se também a isso Daniel, no capítulo 7, versículo 18, onde possuir o reino inclui uma participação na autoridade do rei. Então, este é um dos ensinos fundamentais do cristianismo, amados. Ok? Então, no juízo final do último dia, os santos serão juízes assistentes de Cristo. Então, imagina, entenda aqui esse ponto. Naquele dia, o mundo que agora julga os cristãos como sendo nada, como um tolo e somente digno de desprezo, repentinamente se verá julgado pelos próprios cristãos, aos quais antes desprezavam. As Escrituras ensinam, noutros trechos, que haverá um julgamento de anjos. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, Judas, no versículo 6, Apocalipse, no capítulo 20, versículo 10. Amém? Então, os crentes tomarão parte naquele julgamento. Mas entenda, temos que esperar até o dia daquele evento. Aí, Paulo está dizendo que o povo de Deus, em virtude de seu relacionamento com Cristo, julgará o mundo e os anjos juntamente com ele. À luz desses fatos, os santos são competentes para solucionar suas próprias disputas, amados. Quem ousaria pensar que os santos que hão de julgar o mundo e os anjos são indignos de julgar uma questão trivial entre eles? É uma ideia ridícula, não é? Segundo, porque os juízes mundanos são desqualificados, no versículo 4 e 5. Os juízes ímpios, amados, são incompetentes em assuntos da igreja. Mesmo um juiz cristão, entenda isso, sendo juiz secular, não pode aplicar os princípios espirituais e eclesiásticos na sua atuação oficial como juiz secular. Não se misturam. E Paulo passa, então, a perguntar: não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós? Lá no versículo 5, depois você verifica lá. A pergunta de Paulo deve ter envergonhado os coríntios, que se julgavam sábios. Mas a sua tolice aparecera de novo.
eram, sem dúvida, sábios segundo o mundo, mas, na prática de vida cristã, eram tão atrasados que não tinham entre si um só sábio que pudesse tratar de suas disputas pessoais. Terceiro, porque um irmão ia a juízo contra outro irmão. Versículo 6. Paulo quer dar aos coríntios a lição de que um crente é mais do que um juiz, ele é um pacificador. Amados, observe, o crente está à altura de julgar as suas questões e pacificar qualquer luta, qualquer contenda, não deixando transparecer ao mundo que existe problemas na igreja. Que coisa triste é ver um irmão na fé ir à justiça contra outro irmão e diante de pessoas descrentes. Estavam poucos preocupados com os verdadeiros assuntos da fé. Estavam mesmo preocupados era com a lei e com a justiça secular, amados. 4. Porque o resultado de tais litígios finda em derrota. Versículos 7 e 8. Então, Paulo mostra que só o fato de haver demanda entre eles já é uma derrota. Uma grande perda em honra e dignidade e também uma perda da comunhão e do amor cristão. O princípio essencial para evitar disputas está no versículo 7. Então, Paulo diz, por que não preferir sofrer a injustiça, a perda? Porque é o princípio do perdão. Recorrer à justiça de qualquer forma, e especialmente contra um irmão, é decair do padrão de comportamento cristão, amados. Então, o cristão deve, pelo contrário, estar mais preocupado com a reputação do seu Pai Celestial do que com as suas próprias vantagens. Né? E quando nós falamos em perdão, perdão denota perda, prejuízo. Você está disposto a perder em favor do seu irmão. E que Paulo traz isso à tona para nós refletirmos sobre isso. Né? Então, é preferível sofrer ofensas e perdas, injúrias e danos, do que procurar infringi-las a outra pessoa. Tomar vingança é sempre uma coisa anticristã. Os cristãos frequentemente esquecem disso. Quando sofre qualquer injustiça, alguém terá que pagar por isso. No mínimo, queixa-se para todo mundo ouvir. Perdoar uma falta e esquecê-la completamente, sem jamais mencioná-la, é uma prática cristã. E isso é altamente essencial à vida cristã e à igreja. Como, pois, o cristão deve solucionar problemas pessoais? Deve ter um correto senso de valores espirituais, colocar acima de tudo a reputação de Deus, a reputação da igreja e a dos seus irmãos. Em suma, amados, as questões entre os crentes devem ser solucionadas pacificamente, segundo nos orienta Mateus, no capítulo 18, versículo 15 ao 17, e 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 5. A igreja vivia, como hoje, né, vive em meio de uma sociedade pagã, corrupta, no mais alto grau. Então, a fornicação e a imoralidade eram, assim, males comuns e nacionais naquela época. Os crentes coríntios vieram dessa atmosfera, e nós temos que entender, porque nós recebemos as pessoas da sociedade. Então, os crentes coríntios vieram desta atmosfera, a qual continuava a afetar a igreja. A fornicação não era considerada coisa má. Muitos não a consideravam pecado sério contra Deus. Amém? Então, os coríntios davam 3 desculpas para pecarem. Primeiro, se somos salvos, então podemos pecar
e ainda assim ir para o céu. Versículos 9 a 11. Segundo, como cristão, temos liberdade, estamos livres da lei. Versículos 12 ao 14. Terceiro, o corpo foi feito para o prazer e para o ato sexual, do versículo 13 ao 20. Observe, então, Paulo reage contra essas três desculpas, apresenta três verdades contrastantes. O salvo pode perder a salvação, é a primeira delas. Amém? Observe, as outras duas nós vamos falar na próxima aula, sim? E vamos ficar, então, nessa primeira. Paulo está combatendo uma ideia que penetrou no cristianismo desde o seu início. A ideia é que Deus é parcial no que diz respeito ao julgamento do pecado e que, agora sendo salvos pela graça, mediante Jesus Cristo, não importa o modo como vivemos, nem qual pecado cometemos, pois iremos para o céu. Observe, essa ideia mas ensina que mesmo sem comunhão com Cristo e o negando e vivendo afundado na imoralidade, a salvação do crente é garantida. Misericórdia, né? Então, nesse particular, o ensino bíblico destaca dois aspectos. Primeiro, o injusto não herdará o reino de Deus. Versículo 9, tá? No capítulo 6. Paulo declara: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, observe, mas não existe segurança incondicional para o cristão que vive no pecado. A vitória de Cristo não dispensa a necessidade de vigilância e piedade. E Paulo diz: aqueles, pois, que pensam estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12. Aí, a seguir, Paulo passa a declarar o que lhes acontecerá se permanecerem no pecado. A salvação deles está em jogo. Nenhum imoral ou alguém que persiste viver em qualquer pecado conhecido será salvo. E o nosso último tópico de hoje: o cristão pode ser enganado, ainda no versículo 9, ok? Parece que alguns estavam ensinando a segurança eterna incondicional quanto à salvação. Observe, Paulo está dizendo: se alguém disser que o crente pode viver no prazer carnal e ainda assim herdar o reino de Deus, escapando à ira divina, está errado. Se continuarem nesse caminho, irão diretamente para o inferno. Não tem meio termos na palavra de Paulo. Não pense que estão eternamente seguros. Você pode perder a salvação. Então, observe, o que nós entendemos aqui? Que haviam cristãos que sustentavam que o homem não pode cair da graça, nem perder a sua salvação. Ensinavam que, seja qual for o pecado, o tipo de vida que o crente leve, mesmo assim, herdará o reino de Deus. Os tais afirmam que o cristão pode praticar a fornicação, idolatria, adultério, homossexualismo, furto, cobiça, bebedice, etc. Não observa o que Paulo está orientando no versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É uma advertência, né? E nós temos que conhecer para podermos praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Amém? Então, na próxima aula, tópico 3, o princípio da liberdade cristã. Recomendamos aí a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 12 ao 20. E vamos responder as seguintes questões. O que é o princípio da liberdade cristã? E como Paulo o definiu? Qual deve ser nossa atitude
com relação ao relaxamento moral. Amém, amados? Mas, então, observe. Nós já vimos falando que a cada aula nós estamos adquirindo novos conhecimentos e que esse conhecimento acaba exigindo que nós mudemos as nossas posturas diante da situação em que nós estamos enfrentando na atualidade. Né? Então, pegue esse material, amados. Ensine outras pessoas, discuta com elas. Você também, ao ensinar, você está aprendendo. Quando você evangeliza, você aprende, porque você está falando da palavra de Deus. Ok? Então, se você gostou, deixa aí o seu like. Se você não gostou, deixa ali nos comentários os motivos. Se você tem alguma pergunta também, vai ali nos comentários, tá bom? E deixa ali sua pergunta que nós estaremos respondendo. Ah, e mais uma observação. Nos comentários, nós estamos colocando um adendo de alguns pontos que não está nessa aula, tá? Então, você pode ir lá, ler esses adendos, colocar ali o seu joinha, né? Fazer o seu comentário em cima. Se tiver pergunta também, pode fazer alguma pergunta em cima, né? Isso é uma sugestão para nós aprimorarmos um pouco mais o nosso conhecimento. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.